A paz do Senhor, tias e tios do Ministério Infantil, sejam bem-vindos à nossa aula de número 2. E hoje faremos a letra E, que fala sobre um lugar esplêndido, um lugar extraordinário. Então, por isso, começaremos aqui com o trono de Deus. Então, eu fiz ele no branco de glitter, no dourado de glitter e no vermelho de glitter. Então, ele é todo de glitter. E nós vamos montando aqui, olha só, os detalhes encaixando. Então, a partir de agora, no nosso recurso visual, vamos usar muito brilho, muita pérola, muita rendinha, muitas decorações para tentar representar o céu. Porque por mais que a gente tente representar, nada se compara à glória, à lindeza, a tudo que nós encontraremos lá no céu. Então, aqui no trono, olha, fizemos dourado e o branco. E agora, com o fiozinho de strass, eu venho colando em volta desse detalhe branco aqui. Então, com a cola quente, eu vou colando. Esse fiozinho de strass é uma manta de strass que eu comprei lá na 25 de março. Então, sempre que eu vou em lojas de armarinhos, eu procuro sempre decorações para comprar. E vocês podem fazer a mesma coisa. Talvez você não vai encontrar a decoração exatamente igual a minha. Porém, você pode decorar com o que você tem. Aqui, olha, eu colei uma pedra de chaton, colei ali um aplique de rei e olha só. Aqui na parte das perninhas, eu vou colar uma rendinha, uma passamanaria dourada. Então, aqui eu sempre uso as passamanarias dourada. E aí, você pode usar das mais larguinhas, das mais finas, tá bom? E em volta da parte vermelha, eu vou colando também a fitinha de strass, olha só. Vou passando a cola quente e vou colando a fitinha de strass. Colei ali, vou também colar o strass, olha, na rendinha dourada, aqui embaixo, também para fazer acabamento na rendinha. E aí, eu olhei e encontrei essas pedras de chaton vermelho. Então, vou colocar aqui também no trono, olha, a pedra de chaton vermelha. Tenho também essas meia pérolas dourada, que eu vou colocando aqui também, né, no encosto do braço do trono. Eu vou colar essa meia pérola dourada, que ela vem ali, ela é autocolante. Porém, eu gosto sempre de reforçar com mais uma cola quente, tá bom? E aí, vamos colar a parte de cima com a parte do assento do trono. E assim ficou ele, olha, bem decorado, bem enfeitado. Lembrando que essa parte de decoração, você vai fazendo com os itens que você tem acesso aí na sua cidade. Você vai decorando do seu jeitinho, da sua maneira, ok? Então, olha só. Fizemos aqui o trono e olha só que ele tem raios aqui, gente, olha, esses raios dele, vou deixar ali reservado que depois nós colamos. E em volta do trono tem um arco de esmeralda. Esse arco de esmeralda, ele é no EVA verde de glitter, tá bom? Não é um arco-íris, mas é um arco semelhante à esmeralda que João viu. E a esmeralda, ela é verde. Então, fizemos aqui, olha, a base com o EVA branco para irmos colando, então, as tirinhas nessa base. Vou deixando um espacinho entre uma tirinha e outra aqui, olha, e vou colando
com a cola quente. Então, eu vou colando aqui, bem bonitinho, olha só, para fazermos o arco de esmeralda. E depois, você pode deixar o arco de esmeralda assim, ou colar também strass e brilhos nele. Eu vou colar, então, as fitinhas de strass. E eu vou fazer uma composição entre as fitinhas de strass no dourado e no prata. Então, vou utilizar dourado e prata. Acompanhe comigo aí a colagem das fitinhas. Prontinho, assim vamos finalizando a colagem dos strass. Olha como ficou rico, gente. Vou deixar reservado lá o arco, porque agora vamos montar o anjo, representando os anjos que adoram ao Senhor. Aqui o anjo, eu fiz o cabelinho dele ruivo. Aqui as partes da cabecinha, mãozinha e pezinhos, fiz ele bege e esfumei de marrom. E agora eu venho reforçando o contorno com o lápis de cor marrom. Então vejam que com o lápis de cor eu vou fazendo todos os desenhos novamente e fica bem bonitinho. Agora vamos fazer os fios de cabelo do anjinho. Então eu fiz ele ruivinho, isso é, no EVA laranja. Esfumei com o giz pastel laranja e agora com o giz pastel eu venho fazendo os fiozinhos de cabelo. Olha só, você vai seguindo o movimento do molde e fazendo os fiozinhos de cabelo. Vou dar uma leve esfumadinha e depois eu venho fazendo o efeito de luz com o branco. E para dar o acabamento, fazemos os fiozinhos, né, novamente com o lápis de cor. E agora eu vou utilizar o lápis de cor marrom para dar um contraste. Aonde eu já tinha feito os fiozinhos, eu volto reforçando. Agora vamos encaixar o cabelinho aqui na cabecinha. Vejam que eu encaixo direitinho e eu vou passando a cola então, olha só. Vou passando a cola e encaixando o cabelinho. Cuidado para não passar muita cola, tem que ficar assim a cola bem legal. Agora vamos fazer a auréola do anjo. E aí nessa auréola eu vou colar também uma fitinha de strass aqui e uma pedrinha de chaton.
Na roupinha do anjo, nós fizemos de branco, esfumamos de azul e agora eu venho fazendo o detalhe aqui do contorno com lápis de cor azul. A roupa dele tem uma faixa que eu fiz no EVA dourado de glitter e nós vamos também decorar essa faixa com rendinhas e strass. Vamos colar então a faixa, olha, a roupinha encaixa bem bonitinho e aí ficou, olha só, certinho. Agora eu vou colar uma fitinha de strass também na manguinha aqui, né, na parte da manguinha para fazer um charminho. Vamos encaixar os pezinhos e mãozinhas, passa um pouquinho de cola só e vai colando então aqui os pezinhos e as mãozinhas dele. Olha, ele está com as mãos estendidas, né, com as mãos abertas, adorando. Aqui na cabecinha do anjinho, vamos fazer o rostinho agora. E aí você vai escolher um olhinho no papel fotográfico, vai imprimir e nós vamos fazer o rostinho dele agora. Então, no rostinho, nós colamos o olhinho, nós fazemos todos os desenhos da boquinha, tudo bonitinho, assim como fizemos na primeira aula e sempre fazendo uma expressão dele de bem feliz. Olha que fofinho como ele fica bochechudinho. Então, a bochechinha vamos fazer aqui rosadinha com o algodãozinho sujo de giz pastel. Vamos colar a roupinha, então eu passo um pouquinho de cola aqui na roupinha dele e colo no pescoço. E na mão do anjinho vai ter uma harpa. Então, eu fiz uma harpa aqui no EVA dourado de glitter. E as cordas da harpa eu vou cortar tirinhas de EVA prata para fazer e representar ali as cordas da harpa. Então eu cortei a tirinha fininha e vou colando, olha, de um lado e outro da harpa, porque assim vai representar as cordinhas da harpa, né? Que ele estava tocando a sua harpa para adorar ao Senhor. Então, olha só como ficou. Aqui também eu vou colocar uma meia pérola em cada cantinho para ficar bem bonitinho. Vou colocar mais algumas meia pérolas espalhadas. E aí, eu vou então colar essa harpa nas mãozinhas do nosso anjinho. Então, olha só, vamos colar nas mãozinhas do anjinho e ficou como que o anjinho está segurando a harpa, tá bom?
tudo coladinho no jeito, vou deixar ali reservadinho. E aí lembra que eu falei antes que eu vou colocar uma pedra de chaton aqui na auréola do anjinho, olha só. Colocamos, vamos posicionar a asa do anjo agora. Posicionei a asa do anjo aqui por trás dele, esfumei também a asa de azulzinho. Para dar um charminho na asa, eu vou colocar algodãozinho. Então, eu pego os pedacinhos de algodão, vou passando a cola quente e aí eu vou espalhando o algodãozinho, assim, olha só, e colando na asinha. Então, você passa a cola quente e vai espalhando o algodãozinho. E aí vai dar um charme especial. Também você pode comprar um EVA que já tem esse efeito assim de fofinho. Existem alguns EVAs também que tem esse efeito. Aí fica a critério de vocês. Mas olha que lindeza que fica a asa do anjo com o algodão. O anjinho prontinho, vamos deixar ele reservadinho aqui e agora vamos montar o rio da vida. Então, lá no molde tem a base dele, olha só, que é feito no branco. Então, aqui no branco, e vou precisar de um pedaço de tecido de organza, ou branco ou azul clarinho. Aqui eu não tinha o tecido azul clarinho, eu usei o branco. E também vou precisar de fio de fada, de preferência na cor azul, para representar a água. Então, eu utilizei aqui o fio de fada. Esse fio de fada que eu utilizei é a pilha, mas tem alguns também que é a bateria. Aí fica a critério de vocês o que vocês encontrarem. Aqui eu coloquei uma pilha bem boa, alcalina, para durar bastante. E peguei, cortei tirinhas de EVA branco, porque essas tirinhas vão me ajudar, olha só, a grudar o fio de fada no nosso rio. Também pode usar um pedacinho de fita adesiva, que também dá certo. E então, eu vou colando o fio de fada no rio. Então, temos toda essa parte do rio aqui. E você vai espalhando, não deixa tudo em um lugar só. Percebam que eu vou fazendo primeiro em volta do rio, depois eu venho preenchendo os meios, tá bom? E assim nós vamos colando o fio de fada por todo o rio da vida. Vai colando em tudo. Esse fio de fada que eu estou utilizando é o de 3 metros, tá bom? Mas tem alguns até de 5 metros. Mas esse de 3 metros é ótimo. E aí, ó, vejam que eu vou espalhando, fazendo movimentos de zigue-zague com o fio de fada.
Eu deixo um pedacinho do fio solto para nós passarmos por trás do nosso recurso, tá bom? E agora é só colocarmos o tecido por cima. Esse tecido aqui, você vai cortar ele maior do que o riozinho. Então, ele é maior do que o riozinho, olha, para que a gente consiga franzir ele e disfarçar os fios de fada que estão por baixo. Então, vejam que o tecido é maior, eu começo colando ali pelas laterais do rio, depois o excesso de tecido que ficar para fora, a gente corta, tá bom? E olha só, você vai juntando aqui, colando aqui nas laterais, olha. E aí, você vai juntando tudo, colando aqui na lateral de baixo também, olha. Vou passando a cola quente, vou colando e apertando. Então, colei aqui bonitinho, olha só. Ficou assim. Agora eu vou cortar o excesso de tecido que ficou. Vamos cortando todo o excesso de tecido, olha, ficou assim. E aí começa a nossa parte preferida, né? Que é a decoração. Então, como era um rio claro como cristal, em volta do rio eu vou colar essa rendinha branca. Por quê? Para dar o acabamento aonde eu colei o tecido, para não ficar desfiando, dar um acabamento. Então, eu vou colar em volta do Rio da Vida toda essa rendinha branca. Lembrando que você pode utilizar a organza azul clarinho, tá bom? Se você tiver o azulzinho, melhor ainda. E agora, no meio do rio, nós vamos colar as mantas de strass e vamos colar meia pérolas também. Então, agora pode soltar a criatividade aí e decorar bastante, colocar bastante strass no meio do rio, bastante pedras no meio do rio, para representar que ele era claro como cristal. E aqui colando, olha, eu já vou ajeitando o tecido, porque aí o tecido já vai ficar coladinho também. Então, eu vou ajeitando o movimento do tecido, porque quando eu colar o strass e o tecido é fininho, já vai colando o tecido no meu EVA também. Então, olha só, vejam como eu fiz. Agora, eu tenho aqui também essas meia pérolas em formato de manta. Vou cortando a tirinha e vou colando também as meia pérolas pelo rio. Olha só como que ficou, gente, que coisa linda, as meia pérolas, tudo bonitinho. E aí, quando liga a luz de fada, dá um efeito bem especial. Aqui no vídeo não está muito forte, porque tem uma iluminação bem grande. E aí, nós também precisaremos de algumas pedras para colocar ao redor do rio. As pedras fica a critério também de vocês, a quantidade. E eu estou esquentando elas na sanduicheira. Eu fiz no EVA prata de glitter e vou esquentando elas, olha, para elas ficarem 3D, para elas ficarem altinhas. Olha que lindo que fica, gente. Vou esquentando todas elas com o palitinho, vou mexendo e tirando aqui da sanduicheira. Então, tudo esquentadinho, todas as pedrarias. Agora, então, olha, que todas as pedrarias já estão feitas, vamos pegar a nossa letra E. Eu já esfumei toda a letra E em volta com giz pastel laranja. E vamos começar a montagem. Mas para destacar melhor esse trono, eu vou colar primeiro ele no fundo branco, que assim ele destaca melhor no amarelo. Então, eu vou montar aqui, olha só, o arco de esmeraldas por trás, com uma nuvem de cada lado e o trono na frente. E então, vamos colando tudinho. Sempre que eu colo EVA de glitter, eu prefiro utilizar cola quente. Então, quando eu trabalho com EVA de glitter, eu utilizo mais a cola quente.
Quando eu trabalho mais com o EVA normal, eu utilizo a cola instantânea, tá bom? Então, vamos colando tudo aqui. Depois de coladinho, nós vamos cortar as bordinhas, deixando aí a bordinha de mais ou menos 1 centímetro. Então, nós colamos no fundo branco só para fazer um charme, fazer um acabamento. Agora sim, vamos começar a posicionar na nossa letra E. Lembrando, antes de colar, vamos posicionar tudo e ver os locais que cada coisa vai ficar. Então, vimos aqui, olha, o trono. Vamos colocar algumas nuvens aqui debaixo do trono. As nuvens eu esfumei de azul também. Olha só o trono, o rio da vida. Posicionei os dois, o rio ficou bem encaixadinho, vejam só. Agora sim eu posso ir colando o trono, porque eu já posicionei o rio da vida para que o molde fique bem encaixadinho. Então é como brincar de quebra-cabeça. Vamos encaixando tudo e depois montamos. Então, olha só, eu vou erguendo aos pouquinhos e colando cada parte. Então, começamos montando pelo rio da vida e pelo trono. E aí, depois que nós montamos esses dois, aí nós vamos agora também posicionar o anjo. Olha só, posicionamos o anjinho aqui, deixamos ele afastadinho um pouquinho do rio. E aí, vamos colocar umas nuvens também debaixo do pezinho dele, tá bom? Colocamos 3 nuvens ali debaixo do pezinho, assim como colocamos no trono. E aí, olha só, vou colando, passando a cola, erguendo aos pouquinhos e colando. Então, depois que o anjo estiver posicionado, agora nós vamos começar a colar as pedras ao redor do rio. Mas antes, vamos colocar os raios. Lembra lá do começo que tinha os raios? Então, vamos colar agora aqui esses raios, representando, né, que a voz do nosso Deus é como raios e trovões. Aqui na parte de cima, vou colocar mais uma nuvem também, para preencher o espaço. E agora sim, vamos começar a colar as pedras. Passa bastante cola quente dentro das pedras, olha só. E aí vai colando ela em volta do rio. Não tem uma maneira correta, não tem uma maneira certinha, não. Você vai espalhando pedras de maneira livre ali em volta do nosso rio, tá bom? E aí você aperta um pouquinho para ela colar bem. Depois de todas as pedras coladas, eu vou colar algumas florzinhas entre as pedras, representando a vida, que aonde o rio passa, a vida. Então, eu fiz umas florzinhas na cor rosa bebê, né, que fica um tomzinho bem bonito, e vou colando essas florzinhas. Essas florzinhas eu fiz com o cortador. Então, você pode usar o cortador, você pode adquirir as florzinhas prontas, fica a critério de vocês. Também com o cortador, eu fiz algumas folhagens, umas folhinhas verdes, coloquei ali também. E aí, você pode também, com algum cortador de folhinha ou com as facas de corte, você pode ir colando as folhagens. Ou mesmo recortar essas folhagens na tesoura e fazendo folhinhas verdes para colar ali então. E aí, olha só, vamos
preenchendo as folhagens. Vejam que as pedrarias, né, as pedras e as flores em volta do rio deu toda uma diferença nele, que estava meio xoxinho e ficou bem bonito. Agora, no meio de cada florzinha, eu vou colar uma meia pérola. Então, eu vou colando uma meia pérola no meio de cada florzinha para dar o acabamento final e dar todo um charme na nossa peça. Prontinho todos os itens colados, agora faremos o efeito de luz com a tinta PVA. Lembra que nós aprendemos na aula passada? Com o pincelzinho, eu venho fazendo o efeito de luz. Uma pena que aqui no vídeo não dá de vocês verem muito bem o efeito de luz, porque a iluminação está muito forte, mas fica um acabamento muito legal. E aí, colamos no fundo preto, sempre colamos todo o nosso recurso no fundo preto para fazer o acabamento. Recortamos, deixando uma bordinha, e agora a luz de fada, a parte que liga e desliga, nós vamos colar aqui atrás da letra, olha só. Vamos colocar aqui, você pode fazer tipo um bolsinho ou colar, deixar fixo também aqui por trás da letra. E aí, para dar o acabamento, eu vou cortar uma tirinha de EVA preto e colar ali em volta, fazendo um bolsinho, olha. Vamos fazendo um bolsinho para colocar a luzinha do fio de fada. Prontinho, fizemos o bolsinho. Agora, com a tinta PVA novamente, nós faremos os pontinhos de luz. Então, eu venho fazendo os pontinhos de luz na bochechinha do anjinho e em várias partes do nosso recurso para ir fazendo o acabamento final. A luz de fada é opcional, caso você não queira, não precisa colocar. É algo a mais para dar um efeito aqui todo especial. Então, a letra E vai nos falar que a Nova Jerusalém é um lugar esplêndido, um lugar especial, aonde está o trono do nosso Deus, e do seu trono flui um rio da vida, e os anjos adoram, os 24 anciões dizem santo, santo. Então você pode ir falando para as crianças do quanto esse lugar é especial e esplêndido, é muito lindo lá. E assim vamos finalizando a nossa letra E da nossa segunda aula do recurso Jerusalém. Espero que vocês estejam gostando. E olha só como fica quando acende a luz, gente. E aí tem algumas opções aqui de piscar ou não piscar o fio de fada. Espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês e até a próxima aula. Que Deus abençoe!